em todo o tempo. Amada, amado do Senhor, é um privilégio para nós estarmos reunidos mais uma vez. Tempo gostoso de adoração, de celebração. Agora eu queria que você abrisse comigo a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus. Ai, como a gente, depois de aprender algo, é difícil de tirar da cabeça. Não é Evangelho de Mateus, né, querido? Evangelho é de Jesus, que Mateus escreveu. Evangelho é de Jesus, é sobre Jesus, certo? Mateus, capítulo de número 15, verso de 21 ao 28. Mateus, capítulo 15, verso 21 ao verso de número 28. Todos estão comigo? Glórias a Deus. Aleluias. E partindo Jesus dali, foi para a parte de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananéias, que saíra daquela cercania ou região, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, ou seja, ao ouvido de Jesus, né? Rogando-lhe, disseram: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Glória a Deus. Você pode sentar? Que palavra, né, querido? Jesus nunca exagerou, querido. Jesus nunca brincou com sua palavra. Porque alguém pode dizer: não, Jesus estava brincando. Jesus estava exagerando quando disse para essa mulher: grande é a tua fé. Não, Jesus nunca brincou com a sua palavra, né? Jesus sempre falou a verdade, e quando ele classifica alguém como alguém que tem uma grande fé, então a gente precisa parar um pouquinho e prestar atenção. Que qualidades que tinha essa fé, ou essa mulher tinha essa fé? Poucas as vezes, 2 vezes em toda a Bíblia você vai encontrar Jesus elogiando a fé de alguém. 2 vezes só, aqui nós temos uma. Aquele centurião romano, Jesus também elogiou a fé dele. Agora você vê em todos os evangelhos, muitas vezes Jesus pegando no pé dos discípulos e dizendo: homens de pequena fé. Muitas vezes ele chamou a atenção dos discípulos: vocês têm uma pequena fé. E na própria família dele, e na própria cidade dele, ele disse que não encontrou ninguém com fé. Então nós temos pessoas sem fé, pessoas com pouca fé e, raríssimas exceções, pessoas com uma grande fé. Então nós temos aqui uma mulher com uma grande fé. E essa fé, então, vai ser traduzida de alguma forma para nós pensarmos nesta noite
é sobre marcas de uma grande fé. Qual é a marca de uma grande fé? Em primeiro lugar, olhe para o versículo de número 22. Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquela região, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Uma grande fé, querido, a marca de uma grande fé, ela sempre vai ser acompanhada de um grande problema. Você não terá uma grande fé se você não exercer num grande problema. Nós até gostaríamos, nós até queremos ter uma grande fé, só que nós não queremos ter um grande problema. Ninguém quer um grande problema. Só que você não vai ter uma grande fé se você não tiver um grande problema. Pequenos problemas não exigem grandes fé. Não exige. Agora, grandes problemas vão exigir uma grande fé. Então você tem que olhar para você e ver: eu tenho um grande problema, então eu tenho a oportunidade na minha vida de exercer uma grande fé. É assim que nós temos que encarar. O problema nosso é que nós não queremos encarar os grandes desafios. Você não precisa, querido, se é um problema pequeno, para que você vai ter uma grande fé? Não precisa, você resolve. Quando você olha para a Bíblia, todos, queridos, todos os nossos heróis da fé, e aí você pode depois, não precisa agora, mas vá no livro de Hebreus, lá está a galeria dos heróis da fé, lá estão todos os homens e mulheres que foram grandes na fé. Capítulo 11 inteiro fala dos heróis da fé. E Abraão pela fé fez isso, e Enoque pela fé fez isso, e Sara pela fé fez isso. Lá você vai ver a galeria dos grandes heróis da fé e você vai perceber que todos eles tinham em comum um grande problema diante deles. Por isso foram heróis da fé, por isso tinham uma grande fé. Deus não edifica uma grande fé com pequenas provas. Agora, se você quer, e às vezes, o problema nosso é que às vezes a gente ora e fala sem pensar, sem atinar no que está falando. Senhor, eu quero ter uma grande fé. Por que Deus não dá uma grande fé para nós? Porque Ele sabe que para dar uma grande fé para nós, Ele vai ter que dar um grande problema. E se Ele der um grande problema para nós, às vezes é possível nós até abandonarmos a fé que temos. Por isso não temos uma grande fé. Jesus disse: se vocês tiverem fé, veja, não precisa nem ser uma grande fé, mas do tamanho de um grão de mostarda. De todas as hortaliças, a mais minúscula grão é a mostarda. Ele disse: se vocês tiverem fé de o tamanho de um grão de mostarda, vocês vão mandar esse monte sair de lá e lançar-se ao mar, e isso vai acontecer. Parece um exagero, né, gente? Mas é que Jesus nos ensina. Então, querido, nós temos que parar e pensar. Nós queremos ter fé, só não queremos os grandes desafios. Se você, querido, está num grande desafio, peça a Deus que te conceda fé. A fé, querido, ela é acrescentada para você através da palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Então, querido, se você quer ter fé, você vai ter que passar por luta. As lutas na tua vida é o alimento da tua fé. Só que nós não queremos, eu não sei porquê, nós queremos a fé, mas não queremos as lutas. Mas as lutas é o alimento da tua fé. A tua fé é alimentada pela luta. Quando Jesus chega para os discípulos e pergunta: homens de pequena fé, por que vocês não usaram a fé? E aqui nós encontramos uma mulher com dita pelo próprio Jesus, né? Grande é a tua fé, porque ela estava diante de um grande problema. A sua filha estava
horrivelmente endemoniada, atacada por demônios. O que fazer agora diante desse grande desafio? Bom, diante desse grande desafio, eu vou exercer uma grande fé. Segunda lição, querido, uma grande fé, ela é desenvolvida diante de uma confiança em Deus. Veja no verso de número 25. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela tinha uma convicção, ela tinha uma confiança, ela não tinha mais um plano B. Ou Jesus dava um jeito naquela situação, ou nada mais podia. O texto não diz, mas é evidente que se ela chegou ao ponto de buscar Jesus, ela já tinha ido em outros lugares. E Jesus agora era tudo ou nada para ela. E ela tinha uma confiança que Jesus iria solucionar o problema dela. E você não pode ter confiança em alguém se você não o conhece. Você não vai confiar num estranho, vai? Não, você confia em quem você conhece. Então, quanto mais nós conhecemos Deus, quanto mais nós conhecemos a Jesus, querido, mais confiança nós temos nele e na sua palavra. E mais a nossa fé é aguçada. Ela se lança, querido, quando você olha para as pessoas da Bíblia como história de fé, o quadro Jesus aqui não é mais uma opção para ela. Querido, a nossa fé é fraca quando Jesus é uma das opções. Quando você for ao médico, pode escrever ou quando eu for. Sempre que eu prego para você, é evidente que eu estou pregando para mim. Quando você for ao médico e você tiver um resultado de um exame, e o médico dizer, não, mas ainda você tem a possibilidade de fazer isso, você não vai exercer uma fé grande como essa. Você só vai exercer uma fé grande como essa quando um médico disser para você, você não tem mais jeito. Porque aí você não tem mais para onde correr, aí você não tem mais aonde buscar, aí é Jesus ou nada. Ou Jesus resolve, ou Jesus não resolve. E nessa hora, você vai ter uma fé grande. As pessoas que se encontram com Jesus é assim. Veja, não precisa você ir, mas em Lucas 8,40, aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ela sai de casa decidida. A Bíblia diz que ela tinha gastado com médico e com todas as outras situações. Então, Jesus ainda era um plano B. Jesus não era a solução, porque se Jesus fosse a solução, ela tinha vindo antes, mas ela foi na medicina, quem sabe ela foi num curandeiro, quem sabe ela foi numa benzedeira, ela foi em outros lugares. A Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha. Lucas 8,40, você pode ver isso. Ela gastou tudo que tinha em outros lugares, e agora ela vem para Jesus, porque ela sabe agora. O camarada lá desenganou ela, o médico lá desenganou ela, agora ela vem para Jesus, e ela disse, se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Não tinha plano B, não tinha outra opção. Agora é Jesus ou não é Jesus? E aí a tua fé vai ser grande. E aí Jesus vai entrar em ação. Pena, meu irmão, minha irmã, que nós muitas vezes, a despeito dessa mulher de Lucas 8,40, nós também vamos em outros lugares, como as pessoas vão em tantos lugares, como as pessoas vão e pagam promessas de joelho, como as pessoas vão em outros lugares, em médico, e tem que ir em médico sim, não sou contra a medicina, mas o problema é que nós vamos em outros lugares, e por fim nós vamos a Jesus. Quando você está com um problema, o que você faz? O que a maioria que a gente faz? Você tenta solucionar do teu jeito. E você corre para lá e você corre para cá. Quando você vê que não tem jeito, aí você dobra o joelho e vai orar. Querida, a oração não deveria ser por último. A oração deveria ser por primeiro.
Mas quando não há mais saída, quando tudo se fecha, quando não tem mais jeito, querido, aqui essa mulher era uma gentia, diz que ele era uma serofenícia, eram pessoas que não acreditavam em Deus, mas ela foi em todos os lugares. A Bíblia não diz isso, mas eu acredito. Quando a gente tem um filho doente, a gente faz o que for preciso para ver o filho curado. A minha mãe me deu até chá de barata torrada na chapa do fogão, porque eu tinha uma doença. Você dá o que mandam dar para um filho. E a gente fica correndo atrás dessas coisas, e vai atrás dessas coisas. Agora, querida, ela vem para Jesus. E ela vê, ou Jesus resolve meu problema, ou Jesus visita minha filha, ou minha filha não tem mais jeito, o diabo vai tomar conta dela. Ah, querido, e quando você vai nesses termos, quando você vai nessa condição, certamente Jesus vai te responder. Terceiro lugar, querido, aqui, querido, a gente chora. Uma grande fé exige uma grande perseverança. Essa mulher foi testada 3 vezes. Se é eu, na primeira eu vou embora. Se é você, provavelmente na primeira você vai embora. Mas veja, terceiro lugar, se você quer ter uma grande fé, você precisa ter uma grande perseverança. Veja versículo 23 e 24. Veja o que está escrito aí. Veja, eu vou pegar a Rose aqui que tem a Sarinha menor. Sarinha está com um problema, Rose, problema sério. E você vai para Jesus. E aí olha o que diz no verso de número 23. Ela chega, Jesus, filho de Davi, tal, e ela vai, e ela chega ali em Jesus, e o versículo 23, mas ele não respondeu. O que você faria, Rose? Jesus não respondeu nada. A gente vai embora. Eu acho que a Rose pega a Sara e vai embora. No desespero ali, vai embora. Não, vou procurar alguma outra coisa. Jesus não me respondeu. Além de Jesus, veja os discípulos. É coisa mesmo, é um complô, parece, contra a gente, né? No verso 24 ainda. Jesus não responde nada para ela, eu já ia embora. Mas lembre, por isso que eu não tenho uma grande fé. Uma grande fé exige uma grande perseverança. Jesus não fala nada, e o versículo 23 ainda diz assim, e os discípulos chegando ao pé dele, ou seja, ao pé do ouvido, disseram, Senhor, manda ela embora, ela está perturbando a gente. Meu Deus, Jesus não responde nada. E você acha que ela não viu isso? Você acha que ela não sentiu isso? Ah, querido, por isso que ela teve uma grande fé, porque ela foi perseverante. Ela ficou batendo ali. Olha para o texto. E aí Jesus olha para ela novamente e diz, versículo 24, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não vim pregar para os gentios. Eu vim pregar para os judeus, eu vim buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Gente, 3 grandes desafios, 3 grandes obstáculos. Eu no primeiro ia embora provavelmente. E ainda eu olho para Pedro lá e Pedro cochicha no ouvido de Jesus e ela percebe que Pedro está dizendo para Jesus mandar ela embora. Agora vem Jesus e olha para ela e diz, olha, eu fui enviado para pregar para as ovelhas perdidas. Eu teria ido embora. Por isso que a minha fé é pequena. Você provavelmente teria ido embora. Por isso que a tua fé é pequena. Você não persevera. Sabe, a nossa fé, ela é pequenininha e cheia de milindres. A nossa fé é milindrosa.
Eu fico imaginando, hoje eu vou tirar a Rose para Judas Iscariote aqui. A Rose? Para a Rose, né? Que às vezes a Lourdes é a outra, né? Se a Rose tem uma fé melindrosa, ela já ia dizer, eu sabia que Jesus não ia me ouvir. Eu vim mesmo porque o juiz mandou. Mas Jesus não escuta a mulher mesmo. E teria saído e ido embora, querido. Porque a nossa fé é pequenininha. No primeiro obstáculo a gente desiste, irmão. Desiste. A tua bênção está a um passo. É o último passo para você alcançar a bênção. Você desiste. Três grandes desafios. Você concorda comigo ou não? Gente, não foi um desafio? Meu Deus do céu! 3 grandes desafios, tudo para ela voltar para casa. Mas ela não. Veja no versículo seguinte. Ela não olhou para o silêncio de Jesus. Ela não olhou para a palavra. Eu digo que é Pedro, mas eu não sei qual dos discípulos chegou e falou no pé de Jesus, né? Fica mais fácil para a gente entender. Ela não olhou para o Pedrão falando lá, mandando ela embora. Ela não olhou para o silêncio de Jesus. Ela não olhou para a palavra que Jesus disse que não tinha vindo para ela. Ela chega no verso de número 25. Ela chegou e o adorou. Dá para você dar um glória a Deus, querido? Como que o coração de Jesus não ia ser quebrantado, querido? Como? É evidente que o coração dele ia ser quebrantado. Uma palavra dura, e a mulher chega e o adora. Quer dizer, ela foi perseverante. Perseverante. Querido, uma pessoa que tem fé é assim, ó. Você vai para a igreja, Rose? Vai levar dinheiro para pastor? A pessoa que tem fé, não, eu vou para a igreja servir a Deus. Eu não vou na igreja por causa do pastor. O pastor é uma consequência. Eu vou lá por causa de Jesus. Mas Rose, você continua indo na igreja? Com todos esses problemas? Eu continuo indo na igreja. Isso é pessoa de fé. Agora, a pessoa que não tem fé, ela desiste. E a pessoa que desiste, vá comigo, esse eu quero que você vá. Livro de Hebreus. Caminhando para o finalzinho da Bíblia. Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, versículo de número 38 e 39. Mas o justo viverá pela fé. E se ele quem? A pessoa, esse justo, recuar, retroceder, desistir, a minha alma, de quem é essa minha alma aqui? Não, de Deus. A minha alma não tem prazer nele. A pessoa que retrocede na fé, a pessoa que não fica firme na fé, a pessoa que vacila na fé diante dos problemas, Deus não tem prazer nela. Por isso, Jesus olhou para ela e teve prazer nela. E quando você tem prazer em alguém, você o abençoa. Veja o versículo 39. Nós, quem é o nós? A igreja, os crentes, os salvos em Jesus, porém não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conversão da alma. Amém, gente? Nós não retrocedemos. O diabo arma coisa para você desistir, e o diabo inventa coisa para você parar, mas nós não paramos, porque a nossa fé, o nosso alvo é Cristo, o nosso objetivo é Cristo. O mundo pode desabar, mas nós continuamos olhando para Cristo. Por isso Cristo
tem prazer em nós. Por isso Cristo tem prazer em nós. Ele tem prazer em você, querido. Ele tem prazer na gente. Porque a gente não tem uma fé melindrosa, né? Essa mulher podia voltar murmurando, chorando, né? Lamentando. Jesus é ingrato mesmo. Os discípulos não são crentes, aquela cambada lá. Não tem ninguém crente lá. Ela podia ter voltado para casa assim, não poderia? Ela poderia ter olhado para tudo isso, voltado para casa e tinha perdido a benção. Mas ela não recuou, ela foi perseverante. Não, Jesus. Jesus disse, mas olha, não é certo eu dar o pão, né, para alguém. Jesus. Mas lá da mesa dos ricos, Jesus, caem aquelas migalhinhas lá. Tá bom para mim, Jesus. É uma miga. Nossa, grande é a tua fé. Grande, você não desiste mesmo, né? Eu fiz tudo. Claro, gente, que Jesus não fez tudo para ela que desistir. Aqui a psicologia chama de psicologia reversa. Jesus estava trabalhando e impulsionando e metendo pilha nela mesmo. É que a gente olha o texto e pensa que Jesus foi ruim aqui. Não. Jesus é super inteligente. Jesus sabe como motivar uma pessoa. Por que você acha que ele curava as pessoas e dizia, olha, você vai e não conte nada? O que o cara saía e fazia? Contava para todo mundo. Você acha que Jesus não sabia que o cara ia fazer isso? Claro que sabia, gente. Claro que sabia, mas Jesus é incrível, ele sabe motivar a pessoa, ele sabe impulsionar a pessoa. Ele chega e olha para aquela mulher, é uma gentia, vem buscar. Bom, então eu vou meter pilha nela. Eu quero ver até onde ela vai. Aí ela clama, acho que ele não responde nada. Será que ele não ouviu, gente? Ouviu, né? Ouviu. Mas diz que ele não responde nada, fica em silêncio. É duro, né? Quando você ora e parece que Deus não te responde, né? É duro quando o céu não se abre para você, né? Você desiste, a gente desiste. Mas, querido, mesmo quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando por nós. O tempo todo Ele trabalha por nós. Ele não está desdenhando da mulher. Ele está trabalhando no coração dela. O Jesus, você pode dizer, mas eu acho que não. Não, o Jesus que eu confio, o Jesus da Bíblia não ia desdenhar de uma mãe, de jeito nenhum, de ninguém, mas de uma mãe muito menos ainda. Então ele não está desdenhando da mãe, ele está metendo pilha nela. Eu quero ver onde é que ela vai, eu quero ver onde é que ela chega, e eu vou colocar uns obstáculos aqui, e eu quero ver se... E ela foi. E ela perseverou, e ela o adorou. E Jesus disse, então, seja feito conforme você quer. E disse que a filha dela é curada. Glória a Deus, querido. Glória a Deus. Quem sabe eu estou falando para alguém, porque os nossos vídeos vão para outras pessoas, né? Por isso que às vezes eu me dirijo para cá, não vai pensar que eu estou ficando doido, né? Porque eu estou conversando com outras pessoas aqui, né? Então, quem sabe eu estou falando para alguém que está pronto para desistir de algo. Querido, a palavra está aqui, essa mulher não desistiu, ela se manteve firme, ela foi perseverante. Quer ter uma grande fé? Tenha perseverante. Quer ter uma fé pequena? Desista do meio do caminho, você que sabe. A palavra foi lida, a palavra foi explicada, a palavra é para todos nós nessa noite. Amém, querido? Glórias a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus por essa santa e poderosa palavra. Que o teu coração se encha de fé, que você saia daqui motivado, que os desafios na tua vida sirvam de motivação para você. Faça dos desafios da tua vida um motivo para você superar. Amém? Glórias a Deus. Quando eu falo de motivação,
eu lembro daquele homenzinho lá que não tem pé e não tem mão. Tem tudo para desistir, ou tinha tudo para desistir, um homem daquele, né? Pois ele dá aconselhamento motivacional para as pessoas. Ou seja, ele fez da sua dificuldade um meio para ser bênção na vida dos outros. Ele aprendeu o segredo da vida. Amém? Glórias a Deus. Deus é bom. Santo e amado Deus, poderoso Senhor, o Senhor é o Deus que nunca, Pai, não vai dar atenção para a gente, não vai ouvir a nossa palavra. Mesmo no teu silêncio, o Senhor está trabalhando por nós. Quando o Senhor está em silêncio é porque o Senhor está trabalhando, fazendo, agindo. Ajuda a gente a compreender isso. Ajuda a gente a não desistir no meio do caminho. Dá-nos uma fé perseverante, Pai. Dá-nos uma fé, Senhor, que vai em busca. Dá-nos uma fé grandiosa, Senhor. Por favor, incendeia o coração desta igreja, destes meus irmãos, Pai. Que os obstáculos que cada um de nós tem, Pai, nós possamos fazer desses obstáculos um motivo para superar, um motivo para vencer. E não desistir, porque a palavra do Senhor é clara. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, naquele que desiste. O teu prazer está naqueles que perseveram, e o justo viverá pela fé, diz a tua palavra. Abençoa todos que vieram nessa noite, que possam ter um restante de semana abençoadíssimo na tua presença. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém e amém, Jesus.